A criança aos 9 anos. Hoje a gente vai falar desse tema que é tão importante, mas pouco falado. O que acontece com a criança quando ela está nessa fase, por volta dos 8 anos e meio, 9 anos de idade, até ali meados dos 10 anos? Se você tem um filho nessa idade e está percebendo que ele está mais choroso ou com mais medos, mais irritado, enfim, sensível de uma forma geral, fica aqui nesse vídeo até o final que você vai entender o porquê que isso está acontecendo. Eu sou a Alessandra da Silva Ferreira, psicóloga infantil. Eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. É simples, fácil e rápido. E assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e espalha para mais famílias que precisam ouvir essas informações. Muito bem. Para a gente falar desse assunto, a gente vai para um âmbito mais emocional, um âmbito um pouco mais ali do lado inconsciente para que vocês possam entender. Vamos começar lá de trás. A criança, quando está por volta dos seus 2 anos e meio, 3 anos de idade, ela passa por um processo de que eu sou eu, você é você. O que significa isso? Ela é um todo, ela se sente como um todo, junto com a mãe, com a natureza, enfim, com o ambiente ao seu redor, e tem a primeira separação desse euzinho. Então é onde ela começa a sentir que eu sou eu, você é você, e aí vem ali um processo de birras muito intensas. A gente já tem um vídeo falando sobre isso aqui. Mas por que eu tô falando isso? Porque isso vai acontecer mais profundamente quando a criança estiver em torno dos seus 8 anos, 9 anos de idade. Eu recebi e recebo muitas crianças nessa fase de vida aqui no consultório, porque tá com medos intensos, ou porque, nossa, meu filho era assim e agora mudou, não tá mais assim, deve ter acontecido alguma coisa. É claro que de fato a gente precisa olhar o que está acontecendo ao redor, mas a gente precisa entender também que isso faz parte dessa idade. Então eu comecei a receber muitas crianças nessa idade há muitos anos, enfim, e poucos lugares explica isso. Eu encontrei a explicação na antroposofia, que é a linha que eu gosto e que eu sigo aqui na clínica e que traz um pouco desse olhar de um rio que chama Rubicão. Então, a criança está na fase do Rubicão que eles falam. Por quê? Eu vou falar um pouquinho desse rio, da história desse rio. Na história romana, o Rubicão era um rio que ninguém podia atravessar armado. E quando Júlio César cruzou esse rio, ele sabia que não havia mais volta. Era o início de uma nova etapa decisiva. Então, esta criança, fazendo a associação com esse rio, ela está fazendo um processo de travessia para uma nova fase. Ela está deixando aquela infância que é mais imaginativa, que vive naquela atmosfera de fantasia, para ir para uma outra fase um pouco mais concreta, em contato maior com a realidade. Então, neste momento, esse euzinho está mergulhando profundamente internamente e fazendo novamente essa separação do eu sou eu, você é você. Já tinha começado lá quando era pequenininho, com 2 anos e meio, 3 anos, e agora todo esse movimento acontece de novo, só que de forma mais intensa, mais forte, com mais consciência. Agora eu tô vendo o mundo lá fora de verdade. O que isso significa? Geralmente as crianças ficam mais questionadoras, começam a olhar para os adultos que estão à sua volta com um olhar mais verdadeiro, no sentido de que esses adultos têm defeitos, têm falhas, então começam a questionar regras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui: se o pai ou a mãe fuma,
Eu acho que esse é um pouco mais clássico e mais fácil da gente entender. E vive falando, ah, fumar é feio, fumar é perigoso, fumar faz mal para a saúde, tal, tal, tal. É quando a criança vai começar, tá, mas por que que você está fumando? Por que que você está fazendo isso? Então, só para vocês entenderem. Outros questionamentos, como questionamentos relacionados à morte, também aparece, né? É quando a criança ela tem a real noção do que é essa morte, de que não vai mais estar aqui. Então é o momento que essa criança se percebe separada desse mundo, né? Esse euzinho vai ganhando cada vez mais força. A gente fica tão preocupados, né, com a adolescência, e a gente tem que se preocupar mesmo, né? Mas essa fase dos 9 anos é como se fosse uma preparação para essa nova fase que vai vir. Então a gente também tem que olhar para isso com muito carinho. Essa criança vai começar a brincar mais de jogos de tabuleiro, de corrida, não mais tanto, claro que algumas continuam, mas não mais tanto de brincadeiras que trazem simbologias, como brincar de casinha, brincar de boneca, comidinha. Então as brincadeiras também mudam nessa fase. Eu tô deixando aquela infância, então imagina, né? Essa sensação interna que não é consciente acontecendo e tô indo para uma nova fase, fazendo essa travessia. Por isso que algumas crianças neste momento ficam mais irritada ou com mais medos, mais sensíveis, como eu disse lá atrás, de uma forma geral. E aí, o que que a gente precisa fazer neste momento? Claro que um processo de terapia sempre vai ajudar, né? A acompanhar não só a criança, como a família também. Mas a gente pode compreender esse sentimento dela, não menosprezar. Eu sempre vou falar isso aqui. A gente tem que ter essa compreensão do que está acontecendo para conseguir acolher os nossos filhos, ou os nossos alunos, ou até mesmo os pacientes que estão nessa fase de vida dos 9 anos de idade. Quando a gente compreende, a gente consegue ter maior maturidade, maior aceitação e dar esse apoio, né? Mostrar que está ali do lado. Na pedagogia Waldorf, as escolas Waldorf costumam fazer nessa fase a construção da casa, porque simbolicamente a construção da casa traz esse fortalecimento, traz esse encontro desse eu consigo mesmo de forma mais fortalecida. Então fica aí a dica de uma brincadeira que vocês podem trazer, de um momento em família, que é a construção de uma casa de madeira, de tijolinho, enfim, né? Aí vale a imaginação de vocês. E aí eu trouxe para vocês também um livro para leitura, para ajudar vocês nesse caminho, que é A Criança aos 9 anos, A Queda do Paraíso. O autor chama Hermann Kopke, é da editora, deixa eu ver, é da editora Antroposófica. Então, esse livro aqui, A Criança aos 9 anos, vai explicar direitinho tudo que eu tô falando para vocês. E o mais importante para a gente finalizar é que não é que a gente tem que resolver a crise, tirar essa criança da crise, é a gente atravessar junto, apoiando, porque as crises, por mais que a gente não goste de ver os nossos filhos sofrendo, as crises servem para aprendizado, para evolução. As crises elas vêm para a gente passar para a próxima fase. Dificilmente você vai olhar para uma crise, claro, não no momento que você está dentro dela, depois que já passou, dificilmente você vai falar, ai, que horror, né? Geralmente a gente fala, nossa, que bom que aconteceu isso, né? Porque agora eu tô aqui. Claro, quando a gente tem esse olhar e consegue ter esse olhar. Então é isso, gente. O nosso assunto de hoje foi esse. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu respondo todos os comentários. E eu te espero você. Espero você no próximo vídeo. Curte, compartilha esse vídeo com mais famílias e a gente se vê.